noite. 1 de Samuel, capítulo 18. Eu quero ler 2 versos no 18 e 2 no 19. Capítulo 18, versículo, aliás, 3 no 18, não é? O verso 9, 10 e 11 no 18 e o verso 9 e 10 no 19. Amém? Nós vamos estar procedendo à leitura. Verso 9, 10 e 11 do capítulo 18. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apoderou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava sua harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Capítulo 19, versículo 9 e 10. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul, e ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi-se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Amém? Pode sentar, irmãos. Nós vamos orar, mas você pode sentar, por favor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, abra o seu coração para Deus nessa noite. Deixe que Ele fale consigo aquilo que Ele tem para ministrar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante de Ti, está aqui o Teu povo, e eu quero Te agradecer, Deus, por todas as coisas que Tu já tens feito por nós, tudo que Tu já operaste. Tu falaste de uma maneira tão especial aqui, usando a Tua serva que ministrou o louvor, o Teu filho que ministrou a oferta, Teu servo que orou pelos pedidos, e tudo que foi feito aqui, Senhor, Tu realmente ministraste aos nossos corações. Agora, Deus, aqui está a Tua palavra. Eu acabo de ler esta palavra, que é uma palavra que o Senhor falou comigo. O Senhor ministrou meu coração a respeito desta palavra. Quero pedir ao Senhor que nos minutos que eu tenho, Tu possas falar ao Teu povo também, concedendo-nos graça, unção e poder, para que possamos caminhar diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos aqui uma história muito interessante. Eu estava lendo essa história na minha leitura diária que eu faço da Bíblia. Todos os anos eu gosto de ler a Bíblia toda. Começo no Gênesis e vou até o Apocalipse. Todos os anos eu gosto de ler. Na minha leitura esse ano, esse ano de 2023, eu já estou por aqui, já estou no livro de Samuel. E eu estava lendo essa história. É uma história muito interessante. Fala a respeito da ira que Saul tinha para com Davi. Vocês sabem que Saul representa o fracasso da vida espiritual. Ele é uma representação da fraqueza humana e de como o homem, muitas vezes, pode andar por caminhos que desagrada a Deus, mesmo Deus cercando esta pessoa de tanta bondade. Porque Deus escolheu Saul não pelas suas características, mas por conta da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O mesmo se aplica a nós. Deus nos escolheu e nos chamou, não é porque éramos bons, mas foi pela misericórdia, pela graça de Deus, que Ele nos trouxe para a sua presença. Mas o Saul, claro, ele quando recebeu a unção de rei de Israel, aquilo subiu um pouco a cabeça dele, e ele começou a achar que ele não precisava de Deus. E ele começou a viver como se ele não dependesse do Senhor. Muitas vezes em nossas vidas nós queremos viver assim. Isso é muito perigoso. Esse tipo de vida é muito perigosa, não é? Quando nós tentamos viver de acordo com os nossos pensamentos. E Deus tem as suas determinações e muitas vezes nós agimos como se Deus não tivesse falado, ainda que Deus fale de uma forma muito clara, muito direta conosco. E eu pensando a respeito desse texto, e isso me leva até que ponto o homem pode chegar
quando ele dá vazão à sua carne, quando ele dá vazão ao ímpeto da sua carne. E a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 5, Paulo falando do fruto do Espírito, ele diz que uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. E o domínio próprio, irmãos, é uma qualidade que o Espírito Santo trabalha em nós, porque o fruto do Espírito, quem gera ele em nós, é o próprio Espírito, por isso que chama fruto do Espírito. Nós de nós mesmos não temos capacidade de amar, não temos capacidade de ser bom, não temos capacidade de ser benigno, não temos capacidade de fazer determinadas coisas. Por quê? Porque nós somos muito egoístas, nós pensamos muito em nós mesmos. A nossa vida, muitas vezes, é vivida em função de nós, do nosso bem-estar. Se estamos bem, se lá em casa está tudo bem, então está tudo bem. Não é? Nós achamos que o mundo gira em torno de nós e todo o universo conspira em nosso favor. Mas não é assim. Nós vivemos num mundo complexo e quando se trata de igreja, nós vivemos num corpo, aonde um depende do outro e temos que lutar por manter a unidade criada pelo Espírito dentro do corpo. Mas não é fácil lidar com as pessoas, não é fácil lidar com os diferentes, não é fácil lidar com o contraditório, com aquele que pensa diferente de nós. Isso não é fácil. Não é fácil também lidar com o sucesso dos outros. Principalmente se esses outros aí, né, como diz lá num bom mineirês, os outros, né, esses outros aí, principalmente se esses outros aí, é um desafeto seu, é alguém que de alguma maneira atropelou você em algum momento da vida. E você guarda dentro de você alguma coisa aí contra essa pessoa. Saul era um homem que foi cercado de tudo, Deus lhe deu tudo, Deus lhe deu aquilo que ele precisava para governar, não é? Porque o que nós precisamos para governar as nossas vidas? Precisamos da orientação de Deus, precisamos da palavra de Deus, e Deus fez isso com Saul. Ele deu ordens claras e objetivas para Saul. Não tinha como errar, quando Deus fala, você entende bem aquilo que Deus falou, não tem como você fazer diferente, a menos que a sua inclinação seja uma inclinação para o mal. E nós temos aqui que Saul, ele por conta desse desvio, não é? Ele vai perdendo, ele vai caindo. Você vai ver que a queda principal de Saul é quando ele vai consultar uma feiticeira, já no final da vida, não é? Quando ele, na véspera da sua morte, ele vai consultar uma feiticeira, porque Deus já não lhe ouve. Não é que Deus não queria ouvi-lo, é porque ele ultrapassou um limite, não é? E a sua aproximação de Deus não tinha objetivo de adorar a Deus ou bendizer a Deus, seja no que for. Ele queria buscar a Deus não por conta de Deus, ele queria buscar a Deus por conta dos problemas. E é assim que muitas vezes agimos, nós buscamos Deus por conta dos problemas. Deus quer que você busque a Ele por conta dele mesmo. Jesus vai falar isso no capítulo 6 de João, onde as pessoas vêm até ele e Jesus diz, olha, vocês vêm até mim por quê? Porque eu multipliquei pão, eu curo os doentes, então vocês vêm até mim por isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, trabalha pela comida que permanece, não pela aquela que perece, não é? Vocês têm que vir a mim para ter a vida eterna, não é por conta daquilo que eu posso dar a vocês. Então, aquela mesma multidão, que lá no capítulo 6 do Evangelho de João, ali vai dizer que eles queriam forçar Jesus a ser rei, vai ser a mesma multidão que no dia que Pilatos pergunta, o que farei de Jesus chamado Cristo? Eles vão dizer que ele seja crucificado, porque são pessoas que não estão interessadas na pessoa de Cristo, mas nos benefícios da pessoa de Cristo. E esse tem sido a fé de muitos homens. E por isso nós atropelamos as coisas. Quando não vai bem as coisas, nós temos a tendência de recuar e de achar que Deus não se importa conosco. E Saul, então, está nesse dilema aqui terrível. Ele tem vários desafios, dentre eles ele tem um gigante para vencer, e ele não consegue nem ele nem ninguém enfrentar esse gigante. E um menino vai e mata o gigante. Isso torna Davi uma pessoa notável, e ele então vai ser parte, né, do exército de Saul, e Deus começa a abençoar esse homem. Por conta da humildade, por conta do desprendimento, por conta de ser uma pessoa obediente a Deus, com um coração igual de Deus, Deus começa a abençoá-lo e, claro, quem é abençoado dá nas vistas, não é? Quando Deus começa a abençoar a sua vida, é natural que as pessoas olhem para você e dizem, espera aí, o que está acontecendo aqui? A questão é que nós, muitas vezes, não buscamos a Deus, não temos um coração voltado para Ele e, entretanto, queremos ser abençoados.
como aquele que tem um coração igual ao coração de Deus. Isso muitas vezes não vai acontecer. Eu digo por quê? Porque o amor de Deus é incondicional. Deus ama todos nós da mesma maneira. Mas as bênçãos de Deus são condicionais. As bênçãos de Deus são condicionais. Você pode observar que toda bênção é acompanhada de um mandamento. É ou não é? Leia o Salmo 128. Ali está falando de várias bênçãos. Bênçãos na família, bênção da prosperidade, bênção dessa, bênção daquela outra. Mas a condicional da bênção está no verso 1. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem vai acontecer o que com ele? Vai comer do trabalho das suas mãos, vai ser feliz, tudo vai bem, sua esposa vai ser uma frutífera, os seus filhos vão ser como planta de oliveira, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quer dizer, há uma condicional. Nós queremos a bênção, mas não queremos a condicional da bênção, não é? E as bênçãos de Deus têm condições. Elas são colocadas condições para elas. E Saul queria o quê? Queria a bênção de Deus. Mas ele queria a bênção de Deus do jeito dele, do nosso jeito. Isso não funciona, né? Isso não vai funcionar do nosso jeito. Nós precisamos estar engajado no projeto de Deus e na forma como Deus trabalha e faz as coisas. Eu disse tudo isso para dizer o quê? Que o problema de Saul com Davi não era Davi, era o distanciamento de Saul de Deus e a proximidade de Davi de Deus. Esse é o problema. E muitas vezes nós enfrentamos isso na nossa caminhada. E observe que o texto vai dizer claramente, o texto que lemos diz que Davi tinha harpa, Saul tinha a lança. Um era adorador e o outro estava pronto para desferir golpes. É isso que muitas vezes acontece. Dentro da igreja tem os da harpa e tem os da lança, né? Tem aqueles que estão com a lança na mão, estão preparados para cravar alguém na parede. Ele espera a qualquer momento fazer isso, né? Ele espera. Ele não aceita de maneira alguma que o seu desafeto, né, possa ter algum tipo de bênção. E por conta disso ele anda pelo palácio da sua mente segurando uma lança. Enquanto o adorador carrega uma harpa, e o nosso chamado é para ser adorador. Todo crente foi chamado para adorar a Deus, e você foi criado para adorar a Deus. Você não foi criado para carregar uma lança, meu irmão. Você foi criado para carregar uma harpa. E o adorador, ele adora porque reconhece a grandeza do Deus que ele serve, sim ou não? Então, nós lemos aqui nesse texto que acabamos de ler, que por pelo menos 4 vezes, Saul tentou cravar Davi e Jonatas na parede com aquela lança, não é? Ele era, Saul, para dizer no mínimo aqui, né? Ele era um homem com problema de autocontrole. Ele não conseguia controlar-se a si mesmo. Ele não conseguia controlar as suas emoções, principalmente a raiva. Ele era um homem muito, né, nervoso. Não sei se tem algum crente nervoso aqui. Mas acalma-te, homem, por favor. Ele parecia sempre andar com essa lança na mão. Alguns dizem que essa lança que Saul tinha, e ele não separava dela, era um presente dos filisteus, não é? E você sabe o que os filisteus representam. Filisteus representa tudo aquilo que é contrário a Deus. E muitas vezes carregamos a lança que são presente de filisteu, né? Filisteu não quer nada de bom para você, irmão. Larga essa lança em nome de Jesus. Pega a harpa e comece a adorar, não é? Amém? Esse deve ser o nosso caminho, esse deve ser a caminhada que temos, né? Eu li há algum tempo atrás o escrito de um puritano do século 17, que ele fazia um comentário sobre 1 Samuel, e ele falava que, ele dizendo que, claro, na interpretação dele, né, que Saul era um homem que gostava de andar pelo palácio, né, pela casa dele lá, pelo palácio onde ele morava, com uma lança girando ela na mão, né, sempre ali, né, quando sentava no trono, ou quando saía, ele estava sempre acompanhado dessa lança, porque ele estava à espera que alguém fizesse alguma coisa errada. Ele estava sempre com a lança preparada, vai acontecer alguma coisa, e eu estou pronto para desferir um golpe aí, seja em quem for, não é?
E eu quero te perguntar nessa noite, será que você tem alguma lança aí, que você está segurando ela? Será que você se identifica com essa imagem de Saul, de alguém que anda na sua vida esperando que alguma coisa aconteça, para você desferir um golpe em alguém? Eu não sei se você já teve desafetos. Se você não teve, precisamos escrever um livro sobre a sua vida, porque você é um ser humano ímpar na vida, não é? Porque eu acho que todos nós temos desafeto, quer queiramos ou não. Às vezes nós criamos os desafetos, mas às vezes eles são criados por conta deles mesmos. As pessoas se sentem ofendidas porque você é abençoado. Muitas vezes isso acontece. É ou não é? As pessoas olham para você e dizem, por que você é tão abençoado assim? Não pode ser. Eu tenho uma foto no meu coisa lá do WhatsApp, eu e a Débora rindo, né? Eu não sei por que colocaram aquela foto lá. E um dia uma pessoa que eu mandei uns documentos, que estava fazendo um trabalho para mim, ela falou, mas me diga uma coisa, por que vocês estão rindo aqui? Parece que vocês estão tão felizes aqui. Falei, isso é a minha vida. Ué. Então, desafetos, a gente não tem como se livrar deles, é ou não é? É, ué. É uma ex-esposa, é um ex-marido, sei lá, é um vizinho ruim, é alguém que gente tem desafeto. Infelizmente, a gente que olha para a gente com vontade, e nós não somos diferentes não, irmãos. Nós olhamos para eles com vontade de pegar eles também, é ou não é? Principalmente se você tiver uma lança na mão. Mas nós muitas vezes, nesse palácio da nossa mente, a gente fica carregando essas coisas, não é? Nós ficamos revirando em nossas mentes o que poderíamos dizer para o fulano de tal, aquele que fez mal para você. O que eu vou dizer para ele? A gente deita na cama e começa a pensar, puxa vida, ele fez isso comigo, sabe, assim, vou dizer assim, e você fica naquela discussão da sua mente, mesmo que você não fale, e muitas vezes você não fala, e você não fala porque você é bom, você não fala porque você pensa nas consequências, não é? Que a vontade é de falar, não é? E a coisa é realmente difícil. Você fica discutindo consigo mesmo ali dentro do palácio da sua mente, você cria uma imagem, né, da pessoa dentro da sua mente, e você lá discutindo com ela, e você mostrando os seus argumentos para ela, e mostrando para ela como ela está errada, e você pisando nela, e ela olhando para você e pedindo misericórdia, e você diz, não, agora não é hora de misericórdia. Nós fazemos ensaios em nossa mente. A nossa mente é algo terrível, irmãos. A nossa mente é como um cavalo selvagem, ela não tem, se você não colocar cabresto e freio, ela não submete a você, ela vai para onde quer. Você está ali tranquilo, de repente sua mente já foi, meu amigo, e já foi para o lugar que você não queria que ela fosse, ela já foi, já pensou, irmãos, é muito difícil. Olha bem, você tem durante o dia 10.000 pensamentos, ou mais. Agora, será que todos esses são puros? Você só pensa coisa boa? Na maioria das vezes a coisa é terrível, principalmente naqueles momentos em que você está só, antes de dormir ou depois que se levanta, você está ali, a cabecinha no travesseiro, o olho fechado, até que o sono vem, que não vem, você vai criando aquelas imagens na sua mente. Isso é tão complicado, irmãos, porque isso nos escraviza, não é? Nós muitas vezes fazemos ensaios do que dizer àqueles que nos ofendem, como feri-los mais ainda, como machucá-los ainda mais profundo. Você sabe, irmãos, como é a vida, não é? E como são as coisas. Aquela discussão que você está ali no espelho, né, de manhã, ou lavando a cara, ou fazendo a sua barba, ou mesmo antes de você dormir, aquela discussão que você cria na sua mente. Não sei se sou só eu que cria essas coisas, mas eu acredito que vocês são iguais, são muito parecidos comigo, nós somos gente, né, desse mundo, ainda não somos extraterrestres, diz que chegaram os extraterrestres aí, vocês tomam... Aqueles argumentos que você ganha na sua mente, e obviamente você nunca vai falar,
né? Você não vai chegar para o outro e vai... Porque você é crente. Você diz, eu sou crente, eu não posso fazer isso. Mas a minha vontade é de chegar lá e dizer tudo na cara dele. Falar e falar e falar. É ou não é? E muitas vezes a gente fala mesmo. A gente fala, a gente perde a cabeça, não é? E... essas coisas precisam ser controladas. Nós criticamos Saul, mas somos muito parecidos com ele. Não é? Estou falando aqui de alguém que você talvez é um desafio seu. Né? É aquela pessoa que te fez mal, é aquele ex-marido que não deixa o teu pé, é aquela ex-esposa que está sempre chateando. Não é? Aquela pessoa que te fez tão mal e você olha para ela assim, ela está feliz da vida e você não aguenta aquela felicidade, você quase morre porque ela está feliz. Ela não é. As palavras, irmãos, elas são travadas e carregadas em nossa mente e nós ficamos imaginando vê-las voando e cravando o outro na parede assim, né? Imaginamos aquele momento que nós vamos atingi-lo, né? Assim, segundo os puritanos, Saul girava a sua lança o dia inteiro e planejava usá-la um dia. O negócio dele ele planejava. E usou pelo menos por 4 vezes aqui, ele tenta cravar Davi na parede, né? Então, essa lança que gira em nossas mãos e que a gente muitas vezes não consegue dominar isso vai exercitando os músculos da nossa mente e vai chegar um momento que isso vai tomar conta de você e vai ser o senhor da sua vida. Eu estou falando aqui de desafeto, mas eu poderia falar, por exemplo, de algum tipo de fraqueza que você tem. Quantas pessoas, por exemplo, dormem pensando em coisas que desagradam a Deus, por exemplo, você é um homem casado, uma mulher casada, e muitas vezes você fica pensando, como seria se você fosse casado com outro ou com outra? E muitas pessoas criam imagens na sua cabeça. Eu estou falando disso bem objetivo, porque eu vou chegar aonde quero ainda com tudo isso. Eu estou só conduzindo você para você pensar que muitas vezes nós damos lugar a pensamentos que são coisas terríveis, que e achamos, porque, veja bem, nós raramente pedimos perdão por pensamentos. Nós achamos que isso não é pecado. Querido, Jesus deixou muito claro para nós. Lá em Mateus capítulo 5, ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, não é? E aí ele vai falando de coisas assim terríveis. Dente por dente, olho por olho, é isso que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, se o teu inimigo bater-lhe no rosto, vire o outro. Se ele obrigar você a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. Se ele te pedir a capa, não negue a túnica. Ouviste o que foi dito aos antigos, não é? E que quem feriu o teu irmão e tal, ele diz, eu digo para vocês, se você no seu coração pensar alguma coisa mal, ou na sua mente você imaginar que está fazendo algo contra o seu próximo, é como se você tivesse feito. A única diferença são as consequências nesta vida, porque na outra vida, se você não se arrepender, são pecados e vai te levar para o inferno. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se tu, em teu coração, tu olhares para uma mulher, e em teu coração você desejá-la, lá dentro você já adulterou com ela. É Bíblia, irmãos. Eu não estou dizendo isso é Jesus que falou. É a palavra do Senhor. E nós vamos criando isso em nossa mente, e raramente nós pedimos perdão a Deus pelos pecados que cometemos por pensamentos, porque achamos que eles não podem nos levar ao inferno. Mas eu digo, irmão, todo pecado nos afasta de Deus. Todo pecado nos afasta de Deus. Mas pastor, mas aonde estava isso? Estava em você. Porque se saiu de você é porque estava dentro de você. É algo que faz parte de você, e você precisa expulsar isso. Deus ordenou a Israel que, olha, expulse todos os cananeus da terra.
Não deixe eles ficar, porque se eles ficar, eles vão ser como espinhos nas vossas ilhagas. E vai trazer problema para vocês. Agora, se vocês não expulsarem, eles vão para cavernas. E vão ficar lá. Mas será um problema para vocês, porque eu vou ter que mandar vespões para expulsá-los de lá. Olha o que Deus está falando aqui. Mandar vespões lá. Não sei se vocês sabem o que são aquelas vespas grandes, não é? Lá no Brasil tem muito maracujá, e na minha terra pelo menos tem bastante, e há uma vespa que ela é bem grande, e ela é responsável por fertilizar, por polinizar a flor do maracujá. Se não tiver aquela vespa, não há como colher maracujá, não é? E Deus falou, vou mandar os vespões. E muitas vezes Deus está mandando prova para a sua vida, porque Ele está querendo desintocar esses cananeus, que está dentro da sua vida, dentro do seu coração. E você acha que é um vespão e que é uma maldição, mas não. É Deus cuidando de você para você mandar embora essas coisas que não são boas na sua vida. Para Deus poder abençoar você. Você às vezes vai ficar admirado de quanto cananeu mora em você ainda. E de como eles precisam sair. E da forma como Deus os tira de nós. Às vezes é com dor. Às vezes é aquele vizinho chato. Às vezes é aquele patrão chato que vai e é vespão. E vai ali. E vai perturbar. E vai expulsar esses cananeus aí, mandar eles embora, porque se eles ficarem aí, eles vão causar problema, e eles ficam, irmãos, intocados em nós, em lugares que a gente não consegue ver, e a gente acha que está tudo bem, minha vida cristã está muito boa, aleluia, glória a Deus, estava tudo bem na minha vida, e de repente aconteceu isso, o que foi? Será que Deus não te abandonou, Ele está cuidando de você, Ele está expulsando essas coisas que precisam sair, para que Ele abençoe a sua vida, para que haja prosperidade, haja bênção na sua vida, amém? O que realmente me impressiona aqui voltando para o nosso texto, dentro daquilo que nós estamos falando, é como não podemos nos dar ao luxo de alimentar esses pensamentos na nossa mente. Seja eles quais forem, você não pode alimentar o pecado na sua mente. Esse desejo mau, essa coisa ruim não pode estar dentro do seu coração. Você deve evitar entrar nessas discussões de mente. Na minha mente eu consigo vencer. Você é um perdedor quando você consegue vencer o seu inimigo na sua mente. Você está perdendo, você não está ganhando. Você não é um vencedor. Quando você busca argumentos para provar que você está certo. Irmão, não importa se você está certo ou errado, libere essa pessoa, perdoa ela, deixa ela embora, porque ela é peso e te puxa para trás, ela te impede de caminhar. Libera o perdão, é muito mais fácil. Abra o coração e diga, vai embora, pode ir. Cananeu, você está fazendo o que aqui? Não podemos permitir que a lança gire em nossas mãos, irmãos. Deixe essa lança em nome de Jesus. Pega a harpa. Não dá vazão a pensamento pecaminoso. Não pense você fazendo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus. Não alimente esses pensamentos, porque eles poderão te levar ao inferno e a distanciar-se de Deus. Não podemos nos permitir vaguearmos pelo palácio de nossas cabeças, com a lança nas mãos. Se você fizer isso, olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
Mas um dia havia guerra e ele não foi para a guerra, o pessoal foi para a guerra, ele ficou em casa, ele ficou passeando no palácio. Passeando, de bobeira ali. O palácio está mais alto do que a cidade, e lá ele olha e vê uma mulher muito bonita tomando banho. Ele fala, aquela ali, eu quero ela para mim. Rapaz, se ele estivesse na guerra, lutando as guerras do Senhor, ele estava livre dessa mancha. Estava ou não estava? Mas ele estava passeando. Irmão, não deixe, olha bem, por natureza nós somos contra o vazio. Por natureza. Deus é contra o vazio. Mas o diabo ama o vazio. Se ele encontra uma mente vazia, ele vai entrar, né? Alguém diz que mente vazia é a oficina do Satã. É ou não é? Aqueles que dizem também que mente vazia é a oficina do alemão, mas não entenderam? É a oficina do Alzheimer, né? Que é o alemão que não vá por aí, volta para cá. Deixa o alemão de lado. Então, o vazio nunca é bom, irmãos. Ou é? A nossa mente tem que estar ocupada. A Bíblia diz, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisso pensai, e o Deus de paz será convosco. Porque também, quando falei sobre o alemão aí, se você não ocupa a sua mente, não é? Se você não exercita a sua mente também, você está correndo um risco de desenvolver uma doença aí, essa aí do alemão. Mas voltamos para o lado de cá. Então, a caminhada do cristão, nós precisamos ocupar as nossas mentes com as coisas de Deus. É bom, pense nisso, irmão. Não vá para a cama depois de ter assistido um filme na televisão, não deita não, irmão. Tem gente que dorme assistindo filme, pelo amor de Deus. De preferência, nem assista filme, mas se você assistir, não vai dormir depois. Vai orar primeiro, vai se tomar um banho espiritual antes de você deitar. Eu não sei se você sabe, mas a noite é o momento mais perigoso nosso. É quando você está completamente, né? Você entra no sono do descanso, o sono rema. E é o momento que você desliga mesmo de tudo. É um momento muito perigoso. Isso neste momento. Então, prepara o teu coração, prepara a tua vida, abandona isso. Não tenha, irmão, deixa eu te dar um conselho, é um conselho de amigo mesmo. Não coloca a televisão no seu quarto, não, irmão. Nem computador, nem nada disso. Seu quarto seja um lugar livre dessas coisas. Primeiro que não faz bem, por causa das ondas que existem, não é? E depois, meu amigo, se está ali, você vai ver. E se você vê, olha, a televisão, ela não tem nada de bom. Ah, mas tem os programas evangélicos, pastor. Esses programas das madrugadas, eles não foi feito para você, crente. É, mas é verdade. Se você está passando por luta, você tem pastor, irmão. Liga para ele. Mas espera amanhecer. Pode ser depois das 4. Né? Então, esses programas, eles são bons, mas eles atendem a um público que você não está no meio dele. Você não está, você é crente. Não é? Eu não sou contra, eles fazem talvez até um bom trabalho, ajuda muitas pessoas que estão deprimidos, ou até mesmo pensando em tirar suas vidas, há muitas coisas boas aí, não vou dizer que tudo seja bom, eu acho que, né, para mim, se as pessoas estão sendo abençoadas, eu estou contente, não importa se a motivação que leva as pessoas a fazer o que fazem, sejam as melhores, muitas vezes não são as melhores, são as piores, mas pronto. Não vamos entrar no mérito disso. Então, você não tem nada para você ali, eu tenho. Não tem nada, pelo menos eu acho que não tem.
Eu tentei já, tentar descobrir alguma coisa boa, eu falei, meu senhor, não tem. Coloca um hino, um louvor gostoso, e você dorme ao som daquele louvor, não é bom? Depois de orar, de ler a sua Bíblia, de lavar, de tomar aquele banho espiritual, aquele banho que Pedro queria tomar, e Jesus falou, não, já está tudo limpo. Aquele banho de João 17, não é? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade, lava-os. Coloca a Bíblia baixinho ali no seu ouvido. Você tem dificuldade para dormir? Eu nem coloco porque eu já durmo antes dela começar. Então, então, irmãos, o problema nosso é quando nós, na nossa mente, ensaiamos respostas deselegantes, vingativas, duras, cínicas, respostas que queremos dar, coisas que gostaríamos de falar, e a gente fica remoendo na nossa mente. Isso não te faz bem. Deixa isso em nome de Jesus, né? Essas coisas você não pode dizer porque você é cristão, irmão. O que adianta então alimentar na sua mente se você nunca vai poder falar? Não é? Nós treinamos a nossa memória muscular para arremessar essa lança, mas não pode, essa lança não pode sair de você. Porque o estrago que ela vai fazer pode ser muito grande na vida das pessoas, não é? Agora, se nós não controlarmos, isso algum dia pode vir à tona, não é? E quando por qualquer motivo, em algum tempo da sua vida, você perder o controle, já imaginou o que pode acontecer? Hoje eu estava tentando resolver a situação de uma pessoa que, por conta disso, por conta de não conseguir controlar os seus ímpetos, se meteu numa situação tão difícil, que não tinha necessidade daquilo. Hoje está numa situação que não sabe o que fazer. Sabe o que é não saber o que fazer? Só um milagre de Deus para livrar. E tudo por conta de quê? Por conta de ganância, irmão. Ganhar um pouco mais. Ter um pouco mais. Meteu-se numa confusão. Precisa disso? Não, ninguém precisa disso. Deus cuida de você, tendo pouco ou tendo muito. Deus cuida de você. Só esse pensamento de que eu preciso ganhar mais, já é ruim esse pensamento. Porque você não precisa ganhar mais, você precisa ter mais fé e crer que Deus pode fazer. Se Deus quiser fazer com que o seu salário multiplique, Ele vai fazer, mas é Ele. Então não tome outros caminhos, porque os outros caminhos são caminhos maus e Deus reprova. Deus reprova. Irmãos, e mais do que o medo que pode acontecer, do que pode vir a acontecer, existe a realidade daquilo corroer a gente todos os dias. Todos os dias você ser consumido por um pensamento ruim, não é? Pois o pecado, ele não é pecado só quando a palavra sai da minha boca. Quando o sentimento está cá dentro do meu coração, isso é pecado, não é? Não é se a lança saiu da minha mão e atingiu o outro. É se ela está sendo forjada dentro de mim, né? Então, isso acontece muitas vezes com pecados internos, com coisas que nós não tratamos dentro de nós, né? Nós não falamos isso com ninguém. Ninguém sabe daquilo que está no oculto do seu coração. O que você maquina na sua cama à noite, isso só você e Deus sabe. Agora, o que é bom você saber é que Deus sabe. E Deus não toma o culpado por inocente. Ele vai colocar o dedo na hora que precisar colocar. E isso vai corroer a sua alma. Você não vai ficar bem, irmão. Porque muitas vezes nós temos queda de humor. Oscilamos o nosso humor. Oscilamos a nossa reação diante das pessoas. E ferimos pessoas que nós amamos e que nos ama profundamente. Por que você, marido, muitas vezes é agressivo com seus filhos, com sua esposa, e é tão bonzinho com aqueles que estão do lado de fora? Não é? Às vezes, nós somos, irmão, as pessoas olham para nós e falam assim, puxa vida, que homem, que mulher. Aí a esposa diz assim, pode levar para casa, porque
Você acha ele tão bonzinho assim? Porque o nosso trato com os outros é um e o nosso trato em casa é outro. Não podemos ter essa mudança constante e repentina de humor. Você tem que liberar as pessoas. Tira isso. Está corroendo você, está matando a sua relação com gente que te ama, que te quer bem, que preocupa com você, que está do seu lado todos os dias e que não tem culpa de você alimentar esse pensamento na sua cabeça. Está entendendo? E eu estou falando de uma coisa e poderia ser N coisas aqui. Mas qual a solução para esse problema? Aí agora a solução. A solução é você se recusar a carregar essa lança. Você tem que parar de carregar isso, irmão. Amém? Você vai largar essa lança hoje, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, você vai deixar. Em nome do Senhor. Se você se deu conta de que em você há um sentimento que não é bom e você precisa imediatamente interromper isso. Você precisa imediatamente recusar participar dessa saga de Satanás. Você não pode ser parte disso, de maneira nenhuma. Viu? Você tem que parar com esses debates internos na sua cabeça. Tentar provar que você está certo, esqueça isso, irmão. Quem nos justifica é o Senhor. E quem faz alguma coisa por nós é o Senhor. E Ele fará, no tempo certo Ele fará. Oh, o nosso Deus cuida de nós, irmãos. O nosso Deus olha para a nossa causa. O nosso Deus trata das nossas coisas com fidelidade. Ele é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Baixa a lança, irmão. Em nome de Jesus. Mas o nosso cérebro ainda precisa fazer algo nesse momento quando você quer deixar a lança. Como eu falei, a nossa natureza, ela abomina o vazio. Então, eu não quero tirar aquilo da minha cabeça porque é a única coisa que eu tenho. Essa mágoa, essa tristeza, esse pecado, é a única coisa que eu tenho, que eu penso nele. Ele até me ajuda a dormir. Os sonhos são terríveis. Mas deixa eu falar, o diabo, ele está em busca disso. Agora, preencha o lugar disso com coisas boas, com as coisas do Senhor. Não é? Deixa essas intrigas, irmão. No meio do povo de Deus não deveria haver essas coisas. E mesmo na nossa relação com os ímpios, deveria ser uma relação amistosa e pacífica. A Bíblia diz que se depender de você, tenha paz com toda a gente. Tenha paz com toda a gente, ame as pessoas. Aleluia. Mas agora, o que fazer para parar com isso? O que fazer? Sobre essa situação, eu tenho um conselho para você. É orar. A oração é uma arma muito forte. É uma arma muito poderosa. Amém? Mas mesmo a oração, nesses casos, tem que ser uma oração feita com muita vigilância. Porque isso aqui é guerra. Eu não estou falando de uma oração de adoração, não estou falando de uma oração de louvor, não estou falando de uma oração onde você vai pedir algo para Deus. Eu estou falando de uma oração de guerra, de batalha espiritual. E essa oração não pode ser feita de uma forma leviana. Porque, veja bem, porque se você orar de uma forma leviana, você pode se ver pegando de volta essa lança ao invés de abandoná-la. Pois Satanás tem um jeito de distorcer as nossas orações. E você achar que está realizado com aquilo que você está orando, e você está orando contrário àquilo que Deus quer que você ore. E muitas vezes isso causa maior dano do que o primeiro dano. Quando você ora errado sobre essas questões, isso é muito perigoso também. Porque podemos orar da seguinte maneira: ó, Senhor, o Senhor sabe daquele fulano que está me maltratando? Pois é, Senhor, transforma ele. Talvez você já orou assim. Mude essa pessoa vingativa.
E talvez você olhe para você mesmo e fala com você mesmo, eu também sou vingativo, Senhor, muda esse homem aqui, esse eu, vingativo, mude. Estou muito mal-humorado, Senhor, trato mal minha esposa, trato mal os meus filhos. Estão aí? Muda esse homem aqui, ó, né? E muitas vezes nós podemos pegar orando também, Senhor, ajuda-me, me ajuda a perdoar esse fulano, eu não consigo, Senhor. Me ajuda a perdoá-lo. Ajude-me a parar de lembrar dessas coisas, tire isso da minha cabeça. Não é? Eu sei que esse camarada fez tudo errado, mas olha, Senhor, eu estou muito irado, eu estou muito bravo mesmo aqui. Tira isso de mim. Então, quando você está jogando essa lança no chão, ela volta para sua mão novamente. Não é? As nossas orações se transformam em armas do diabo, muitas vezes contra nós. Porque oramos da forma errada. Oramos, quando nós oramos, nós achamos que somos os mais justos e aqueles são os mais pecadores. No entanto, no nosso senso de justiça, nós somos melhores do que eles, então Deus tem que fazer com que a gente consiga perdoá-los. Esse é o problema, não é? Eu descobri, irmãos, que eu preciso orar, mas não somente orar, eu preciso orar a palavra de Deus, nesses casos. E há quando eu estou diante dessas situações, tenho tido muitos problemas e muitas dificuldades na minha vida. Eu tenho um temperamento muito difícil. O meu temperamento é um temperamento muito difícil, não é fácil dominá-lo. E eu não consigo, já desisti. E então, quando eu vou orar por aquelas pessoas que me perseguem, tudo, eu muitas vezes, eu gosto de orar Efésios capítulo 3. Coloca para mim Efésios 3, a partir do 14. Deixa eu ler esses versos com vocês, já vou terminar. E essas coisas me ajudam, me dá uma força, assim, uma força sobremaneira, quando eu começo a clamar a Deus dessa maneira. É uma oração de Paulo aqui pelos Efésios. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Deus, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peça a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraigados e alicerçados em amor. E isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então a minha oração, muitas vezes nesses momentos assim difíceis, é essa oração. Eu peço, Deus, me mostre a tua grandeza, me revele a tua grandeza, fala para mim do seu amor, faça eu conhecer a profundidade do teu amor por mim, porque isso vai me livrar, isso vai manter todo o pensamento ruim longe de mim, vai transformar tudo aquilo que não é bom na minha vida, vai manter tudo longe de mim, e por mais que as ofensas venham, elas não chegam em mim. E por mais que os homens intentem mal, elas não vão chegar em mim. Por quê? Porque eu sou teu filho, Senhor. Eu pertenço a ti. Eu tenho que parar de dar importância a essas coisas tão pequenas da vida e concentrar a minha mente em ti, não é? E a minha mente começa a traçar caminhos diferentes. Eu começo a pensar no céu. Eu começo a pensar no gozo que me espera. Eu começo a pensar que lá não vai ter nada disso mais.
E isso começa a consolar e encher a minha mente vai sendo transformada, conforme está em 2 Coríntios 10, 5, né? Paulo vai falar aqui em 2 Coríntios 10, 5, que devemos levar todo o pensamento à obediência a Cristo. Toda arrogância se levanta contra o conhecimento de Deus e levanta o cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Seja qual for o pensamento, ele tem que estar submisso a Cristo. Surgiu um pensamento na minha mente, você tem que estar submisso a Cristo. Eu não aceito você se você não estiver em submissão a Cristo. Aleluia. Em Romanos 2:2, Paulo fala da transformação, que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Aleluia. Coloque em Romanos 2:2, por favor, irmão, para a gente ler. Já estou terminando, eu vou orar. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Mas não é esse verso. É ser transformados pela renovação da mente. Romanos 12:2. Muito obrigado. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmão, nós temos que deixar Deus transformar a nossa mente, mudar a nossa mente, colocar em nós pensamentos do céu. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, e na mente de Cristo não cabe mágoa, não cabe rancor, não cabe vingança, não cabe lascívia, não cabe adultério, não cabe nada disso. Na mente de Cristo, aleluia, é diferente. São coisas espirituais, aleluia, e eu conclamo você nessa noite, a largar essa lança, a jogar isso no chão imediatamente. Vigia as tuas orações, vigia as tuas palavras, vigia a tua mente. Em Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer aos filipenses que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que Jesus seja o sentinela da nossa mente, que Ele não permita que nada disso chegue lá, que a gente nem por um instante alimente em nós pensamentos contrários àqueles que são da palavra de Deus, que enchamos a nossa mente de Bíblia, que enchamos os nossos dias de oração, as nossas vidas sejam transformadas, e os nossos corações sejam guardados por Deus, sejam protegidos por Ele, aleluia. Que tenhamos de Deus esta bênção, irmãos, e que não sejamos um Saul, que está sempre pronto a desferir golpes, mas que sejamos um Davi, que está sempre pronto a adorar. Estão falando de você, meu irmão, está falando, eu estou adorando. Estão levantando isso contra você, não importa, eu estou adorando. Rapaz, mas olha, isso é assim, você não vai aproveitar, eu estou adorando. Lembra de Paulo e Silas ali na prisão? As costas todas retalhadas. Mas à meia-noite, o que eles estavam fazendo? Senhor, fulmina aquele carcereiro. E sabe aquele, Senhor, que bateram em nós? Olha, que a mão dele caia, que seja seca aquela mão. Não. A Bíblia diz que à meia-noite eles estavam cantando e adorando a Deus, aleluia. Senhor, eles estavam todo retalhado pelo chicote. Eles estavam no cárcere exterior, é o pior de todos. Mas eles diziam: Deus, obrigado por estarmos aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não são essas chibatadas que vai me impedir de te adorar, Senhor. Não é, ó Deus, está num cárcere, eu estou livre, eu sou livre pelo Senhor. E ele começava a pensar na eternidade, pensar nas coisas que lhe aguardava nos céus. E ele tirava o foco da terra, irmãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero te chamar, te conclamar nessa noite, a deixar a terra e subir para os céus. Você é cidadão do céu, irmão.
Pensa nas coisas lá de cima, não nas dessa terra. Oh, aleluia, você pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. Não busque vingança contra ninguém, não deseje o mal para ninguém, viu? Não cobice aquilo que não é teu, aquilo que é dos outros. Não faça isso. Esteja contente com aquilo que Deus te deu, sabe? A melhor esposa é a sua, o melhor marido é o seu, os melhores filhos são aqueles que Deus te deu. O melhor trabalho é aquele que você está trabalhando nele. Se Deus tiver algo melhor para você, Ele vai te dar. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Viva contente. Paulo falou, eu aprendi a ficar contente. Tendo, não tendo, passando, não passando. Aprendi a estar contente. Sua vida não pode depender de circunstâncias, meu irmão. Sua vida depende de revelação, e Jesus se revelou a você. Você tem a revelação de quem Cristo é, sim. Quem conhece Cristo aqui, irmão? Você conhece Jesus? Aleluia. Se Jesus é a sua vida, se Ele se revelou a você, então, querido irmão, levanta a sua cabeça nessa noite. Não se deixe abater por nada disso. Sabe? Pega a sua harpa que está pendurada lá no salgueiro. Tire ela de lá. Sabe? E começa a cantar uma canção para Deus. Oh, aleluia. O Deus que te vê, Ele vai consolar o seu coração. Ele vai curar as suas feridas. Ah, estão falando de você. O que importa, irmão? O que importa? Ah, estão tramando isso contra você. O que importa, irmão? A Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Oh, mas eu tenho que me defender, pastor. Senão ele vai ganhar. Deixa ele ganhar. Quem ganha aqui perde lá, irmãos. Quem perde aqui ganha lá. Você precisa ganhar lá e não ganhar aqui. Você precisa muitas vezes perder aqui. É difícil perder aqui, porque a gente vive aqui. O nosso coração está aqui, tudo em nós está aqui. Mas eu quero que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, e vai para lá. Porque lá não tem perdas, irmãos. Lá não tem perdas, amém? Lá não tem perdas, lá não tem perdas. Oh, glória a Deus. Deixa Saul com a sua lança. Deixa Saul com as suas lanças para lá, deixa ele. Você é Davi, você é adorador de Deus, você tem o Espírito Santo, Ele está em você. Pega a sua harpa, adore ao Senhor, glorifique a Ele nessa noite. E eu queria orar por você, para que Deus curasse o seu coração. Oh, meu Deus, alaba, Shuriantefly. Fecha seus olhos. Se você está passando por algum problema e você tem enfrentado luta e muitas vezes você não vê uma saída, Deus é contigo, meu irmão. Deus vai cuidar de você, sabe? Ele é o justo juiz, aleluia. Entrega tudo na mão dele. Deixa ele te abençoar, filho. Ô filha, por que você está sofrendo? Não. Descansa em mim, diz o Senhor para ti. Oh, há um descanso em Deus para você, aleluia. Não perturbe o seu coração, crê em Deus, crê em Jesus. Creia em Jesus, crê em Deus, Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes da sua vida lá, mas me canta lá, Bachuri Andefai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te adoro nesta noite, Deus.
na beleza da tua santidade. Porque hoje eu vejo aqui no nosso meio pessoas que estão deixando a lança e pegando a harpa, estão abandonando a ira. A Bíblia, a tua palavra diz: a ira, e abandone o furor. Estou vendo, Deus, pessoas abrindo o coração, desvencilhando de tantas coisas, os embaraços e o pecado que nos cerca tão de perto. Oh, eu vejo pessoas desvencilhando de tudo que não presta. Eu te adoro, meu Senhor, porque esta obra é tua. Ah, Senhor, assim como tu fizeste em minha vida, Deus, eu sei que tu podes fazer na vida de qualquer um dos teus filhos. Às vezes a nossa velha natureza, ela quer pegar de volta a lança, Pai. Mas nós queremos que ela fique longe de nós, porque nós almejamos os céus, nós sonhamos com os céus, nós dormimos pensando no céu, nós acordamos pensando no céu. Ah, nossa vida é vivida para os céus. Nos ajuda, Deus, a não carregar fardos, por favor, meu Pai. Tu tomastes o nosso fardo. Tu disseste na tua palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vocês e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome de Jesus, agora abra mão de tudo que não é dele. Encha a sua mente dos céus e do desejo pelos céus. Que o Espírito de Deus venha sobre vocês e que Ele vos ajude, vos capacite a viver para Deus. Não tente você mudar a si mesmo, isso é impossível. Aleluia, simplesmente se renda a Deus, creia na sua palavra, viva a sua palavra, mova na palavra. Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Que o Espírito de Deus esteja sobre vocês, que a glória do Senhor encha as vossas vidas nesta manhã, nesta noite, que Ele possa vos fortalecer na graça e no conhecimento de Deus, que você viva uma nova vida, uma vida de felicidade. Perdoa, irmão, aqueles que te ofenderam. Libera o perdão. Eu sei que é difícil, mas isso vai ser cura para você. Você vai ver que até a enfermidade no seu físico vai desaparecer. Quando você abrir o coração e perdoar, você vai sentir a liberdade de Deus na sua vida. Perdoa. Perdoa o seu pai, minha filha. Viu? Perdoa ele. Ele é seu pai. Perdoa o seu filho, perdoa sua mãe, perdoa sua família, perdoa o seu vizinho. Solta esta pessoa em nome de Jesus. Deixa Deus tratar com você, porque você só será feliz no dia que você largar essa lança,
que você parar de tentar como ferir mais, como ferir mais, como ferir mais. Oh, não estrague a sua vida e nem perca a sua salvação, por favor, por favor. Aleluia. Por favor, em nome de Jesus, não viva preso a essas coisas não, meu querido, por favor. Deus está te libertando hoje, Ele está te libertando. Oh, tira os seus olhos da terra, meu querido, minha querida, tira. Coloca os seus olhos nos céus agora, em nome de Jesus. Você vai ver que as coisas vão começar a romper na sua vida, assim, de maneira que você nunca imaginou que rompesse. Você vai começar a sentir prazer nas coisas, você vai ter alegria, você não vai viver para essa dor e essa tristeza que não sai do seu peito. Você vai ser mais doce, minha filha. Você não é Mara, você é Abigail. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos cantar ao Senhor neste momento.